Olá malta, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um vídeo de True Crime. Hoje irei falar-vos do caso de John e Shelley Markley, um casal que simplesmente desapareceu sem dar qualquer tipo de justificação e até hoje o desaparecimento deles permanece um verdadeiro mistério e ninguém faz sequer ideia o que é que aconteceu naquele dia. John Markley Jr. nasceu a 8 de julho de 1959 na Geórgia. Ele tinha 3 irmãs, uma delas irmã gêmea. A família mudou-se para Trumbull, em Ohio, onde anos mais tarde o John acabou por conhecer uma mulher chamada Shelley Applecast, com quem casou a 30 de novembro de 1979. Juntos tiveram 5 filhos. O John era camionista e a Shelley era dona de casa. O casal parecia ter uma vida feliz, não tinham problemas financeiros. O John era um pai dedicado e protetor e a Shelley era uma mãe amorosa que tinha sempre tempo para os filhos. Porém, a 15 de novembro de 1995, algo aconteceu com o casal. Eles simplesmente sumiram sem deixar qualquer tipo de rastro. E até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com eles. Nessa tarde, quando as crianças regressaram da escola, elas encontraram a porta destrancada e a casa completamente vazia. Eles repararam imediatamente que a carrinha do pai não estava na garagem, mas eles presumiram que o pai tivesse saído para trabalhar. No entanto, a mãe era dona de casa, ela estava sempre em casa quando os filhos regressavam da escola. Quando ela, por algum motivo, eventualmente não podia estar em casa à hora que os filhos regressavam, ela deixava sempre uma nota para lhes dizer onde tinha ido. Porém, naquela tarde não existia nenhuma nota, o que indicava que a Shelley não teria planeado sair de casa. Quando as crianças entram na casa, elas reparam logo em coisas estranhas. Primeiramente, no fogão, que estava aceso, ainda estava uma cafeteira com água a ferver. Em cima da mesa da cozinha estava a mala da mãe e ao lado estava o maço de cigarros e o isqueiro. E também um copo de café ainda meio. O relógio de pulso do pai estava na prateleira acima do fogão e o pai nunca saía de casa sem aquele relógio de pulso. No andar de cima da casa, nomeadamente no quarto dos pais, as crianças encontraram uma verdadeira bagunça, imensos papéis espalhados por todo lado e também as certidões de nascimento. Eles encontraram também a porta do armário onde o pai guardava uma arma aberta. Isso era imediatamente uma red flag, algo bastante estranho, porque o pai, sendo ele muito protetor e muito cuidadoso, ele tinha sempre aquela porta do armário trancada para que as crianças não fossem lá mexer na arma. E pelo facto daquela porta estar destrancada, já era uma grande red flag. Um pequeno cofre que os pais tinham no quarto também estava aberto e em cima da cama estavam as roupas que os pais iriam levar ao velório da tia, neste caso ao velório da irmã do pai, que tinha morrido há 2 dias. De modo geral, parecia que os pais tinham saído de casa à pressa. Parece que tinha acontecido alguma coisa que os fez sair de casa rapidamente. E perante todo este cenário, as crianças não sabiam exatamente o que fazer. Eles então decidem ligar aos tios e tentar explicar-lhes o que estava a acontecer. E os tios acabam por vir até à casa, estão ali durante algum tempo com as crianças à espera que, supostamente, o John e a Shelley regressem a casa. Porém, as horas vão passando, eles não chegam e como estava a chegar a hora do velório da tia, os tios acabam por decidir levar as crianças para o velório, esperando que o John e a Shelley já estivessem lá no velório e que tivesse sido tudo um mal-entendido. No entanto, o velório começou, o velório decorreu, o velório terminou e o John e a Shelley não apareceram. A primeira coisa que veio à cabeça de todos foi que o John tivesse ficado muito abalado com a morte da irmã e não tivesse tido coragem para estar presente no velório e a Shelley eventualmente tenha ficado com ele. No entanto, quando mais tarde os tios vão levar as crianças a casa, deparam-se com o facto de o John e a Shelley ainda não estarem em casa e esta ausência deles, o facto de eles não estarem em lado nenhum, o facto de não darem notícias, o facto de não terem deixado uma nota aos filhos, não terem ido ao velório, era algo que estava a começar a parecer
suspeito. Era algo que não era normal e então começaram a suspeitar que alguma coisa de facto poderia ter acontecido com eles. Eles ligam para vários hospitais, ligam também para algumas companhias aéreas, mas não conseguem encontrar nenhuma pista de onde o John e a Shelley poderiam estar. E então, sem mais o que fazer, eles dão o alerta do desaparecimento. Infelizmente, antes que a polícia tivesse tempo de começar a investigar, os familiares decidiram arrumar a casa. Mexeram em tudo o que não deviam, arrumaram as coisas pensando que estavam a fazer bem, mas só estavam a fazer mal porque destruíram todas as evidências que pudessem existir. O John estava a passar por um momento muito difícil e ele terá ficado muito abalado com a morte da irmã gêmea. A irmã dele tinha sido diagnosticada com câncer há cerca de 3 anos e desde o início o John manteve sempre a esperança de que ela iria conseguir sobreviver. Ele passava todos os seus dias a rezar e a conversar com Deus para que ele curasse a irmã e mesmo com os médicos a dizer que já não havia muito que pudessem fazer, o John manteve sempre a esperança até ao fim e ele terá conseguido arrecadar cerca de $15.000 para que a irmã viajasse até ao México para fazer um tratamento experimental. Quando ele recebeu a notícia da morte da irmã, ele ficou muito abalado. Ele disse que tinha perdido toda a fé e nunca iria conseguir perdoar Deus. À medida que a polícia ia investigando, eles iam percebendo que a morte da irmã não tinha sido a única tragédia pela qual o John tinha passado nos últimos anos. Em 1993, ele e a Shelley terão perdido a casa num incêndio. Alguns meses depois, o pai do John morreu e meses depois, um sobrinho do John cometeu suicídio. Tinham acontecido muitas tragédias nesta família nos últimos anos. Os familiares disseram à polícia que não acreditavam que o John e a Shelley tivessem saído de casa por vontade própria e tivessem simplesmente abandonado os seus filhos, porque eles eram pais muito dedicados, pais muito presentes e eles nunca, jamais iriam simplesmente ir embora e deixar assim os filhos ao abandono. Mas a polícia não encontrou sinais de entradas forçadas, nem de arrombamento, nem sinais de crime na casa e também nada tinha sido roubado. O John tinha na garagem um carro antigo, um Corvette 1978, que por sinal era bastante valioso, e esse carro não foi roubado. Porém, as lonas que o John usava para cobrir o carro tinham desaparecido. Isso era também algo muito estranho porque o John tinha um amor incondicional por aquele carro e ele nunca, jamais iria deixar o carro desprotegido, sem as lonas a taparem, sem as lonas a cobrirem o carro. Terá desaparecido da casa um talão de cheques e vieram mais tarde a descobrir que naquela manhã do desaparecimento a carrinha do John terá sido avistada em North Bloomfield, em Ohio, por volta das 10h36 da manhã. O John e a Shelley terão ido até ao banco levantar um cheque de $1.000. Esse dinheiro fazia parte de um empréstimo de $1.500 que eles terão feito para que o John pudesse comprar pneus novos para o caminhão. Porém, a família sabia que o John ainda não tinha escolhido quais seriam os pneus que iria colocar no caminhão. O John e a Shelley estariam na companhia de um homem desconhecido que estaria com eles na carrinha. Porém, as testemunhas não conseguiram identificar esse homem desconhecido, nem sequer conseguiram descrevê-lo de forma pormenorizada, apenas conseguiam dizer que era um homem magro. Durante todo o tempo em que o John e a Shelley estiveram desaparecidos, os filhos, as crianças, ficaram à guarda dos tios, e os tios e toda a restante família fizeram de tudo para que as crianças continuassem a ter uma vida normal dentro do possível, mas era muito difícil para as crianças simplesmente seguirem em frente sem saberem onde estavam os pais. E, entretanto, aproximou-se o Natal e uma das crianças, o mais novo, terá escrito uma carta ao Pai Natal onde ele dizia que não queria brinquedos, não precisava de brinquedos, a única coisa que pedia era que os seus pais voltassem. Alguns meses mais tarde, a carrinha do John acaba por ser encontrada abandonada na beira de uma estrada em Marklees, a cerca de 16 km de distância da casa da família. As chaves estavam desaparecidas, o telemóvel foi encontrado na cabine da carrinha e as lonas que tinham desaparecido da garagem da casa
foram encontradas também na cabine da carrinha. Perante todo este cenário, os investigadores começaram a achar que a hipótese de o John e a Shelley terem sido sequestrados e de estarem perante um crime começava a ganhar força. Vários grupos de voluntários juntaram-se à família e aos amigos e fizeram buscas em toda a área em volta do local onde foi encontrada a carrinha, na esperança de encontrarem alguma pista, porém não foi encontrado nada. Algumas semanas passaram e a família recebeu um telefonema de um homem que disse que tinha o casal sequestrado e que apenas os iria libertar se eles pagassem um resgate de $10.000. A família achou este telefonema muito estranho e informaram a polícia, que rapidamente descobriu que a pessoa que tinha feito este telefonema era um homem chamado Steven Durst, que trabalhava na mesma empresa do John. Este Steve terá dito várias vezes que o John lhe estaria a dever dinheiro. No entanto, nada indicava que o Steve pudesse estar de alguma forma envolvido no desaparecimento do casal. Ele acabou apenas por ser acusado de extorsão e foi condenado a 10 anos de prisão. Mesmo assim, os familiares achavam que o Steve poderia estar envolvido no desaparecimento, já que ele terá dito que o John lhe estaria a dever cerca de $1.000, que, por curiosidade, era a mesma quantia que o John e a Shelley terão ido levantar naquela manhã do desaparecimento. Mesmo a família achando que isto era coincidência a mais, a verdade é que a polícia não seguiu esta pista e nada se fez em relação a isto. Com o passar do tempo, os investigadores acharam que já não valia a pena procurar mais pelo casal, porque provavelmente eles estariam mortos, e então acabaram por encerrar completamente as buscas. A família nunca perdeu a esperança de saber o que aconteceu com o John e com a Shelley naquela manhã. Eles falaram com vários mediums para tentarem perceber se conseguiam saber o que aconteceu. Foram também a vários crime shows, deram várias entrevistas na comunicação social, mas nada se descobriu, já passaram muitos anos. E o que aconteceu com o John e com a Shelley naquela manhã é um mistério. Ninguém sabe o que levou aqueles pais que eram tão dedicados e tão protetores dos filhos simplesmente a saírem de casa e a deixarem para trás 5 filhos menores sozinhos ao abandono. Ninguém sabe o que os levou a fazer isto, ninguém sabe o que aconteceu. Tudo o que possa existir são especulações. E o homem que supostamente estava com eles também nunca foi identificado, portanto não se sabe o que aconteceu com eles. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de comentar o que vocês acharam, inscreverem-se no canal e deixarem o vosso like, e podem seguir-me no meu Instagram marlene.gomes0. É tudo e aqui vos espero para o próximo caso. Tchau!